Vamos lá, continuando, né? Questão de número 9 agora, continuando ainda na mesma ótica do texto. Você viu aí quantas questões existem nessa prova sobre análise textual? Na parte de compreensão e interpretação? Pois é, né? Tanto em compreensão quanto em interpretação, muitas coisas, várias questões, e você, claro, tem que ficar em sintonia aí com a prova, resolvendo o máximo possível, prestando atenção nas colocações e nos porquês, no certo e errado, para a gente agilizar e mandar brasa nisso aí, tá certo? Vamos tentar otimizar o seu tempo, fazer mais questões agora em menos tempo, né? A gente já está na prova de número 24 aí, então já dá para a gente seguir ferozmente aí em relação a esses textos, já visto que as questões estão num ritmo bom aí, tá certo? Vamos lá, próxima, questão 9, veja aí. Conforme os dois últimos parágrafos, a exposição do feminino como objeto de desejo na atualidade revela o quê? Olha só, a exposição do feminino como objeto de desejo, nos dois últimos, né? Você percebeu aí que ele escancara essa coisa, né? Ele fala aqui a questão da rede nacional, o livro Sexo de Madonna, aquela coisa toda, o BBB, o estoque é o BBB. Olha só, a revista Playboy colhia suas capas na novela da Rede Globo e por aí vai. Começa, né? Então ele faz uma geral aí nessa questão do Playboy e do BBB. Ele faz a discussão nesse contexto e fala também do livro Sexo de Madonna, né? Mas vamos lá. Ele coloca aí então, tradicional, uma situação tradicional, veja o que ele fala de situação tradicional, pois embora a mulher conquiste a autonomia financeira, quem dita as regras ainda é o homem, sujeito do desejo. Apoitilude. Falso. Vamos lá. Letra B de bola. Revela uma situação extraordinária, revolucionária. Situação revolucionária, pois agora as mulheres têm assumido funções masculinas numa inversão simétrica de papéis. Quer dizer que os homens proporcionalmente têm assumido funções femininas na forma simétrica, na mesma proporção exata. Não é isso que o texto traz, certo? Então o texto não diz, conforme os dois últimos parágrafos. Pessoal, eu tenho que agir em conformidade. Por mais que você concorde, não, mas tem mais homens cuidando da casa, as pessoas estão cuidando mais das coisas, e aí, não está acontecendo isso? Por mais que você admita que isso esteja acontecendo, o texto, nos dois últimos parágrafos, não possui essa conformidade. Percebeu? É uma relação de conformidade, é uma relação de adaptação nesse sentido aí. Beleza? Falsa, letra B. Letra C. Ele diz assim, revela uma situação contraditória, pois enquanto algumas mulheres sobrepujam a autoridade masculina, a maioria permanece na condição de vítima e de objeto também, né? Falso aqui, não, falso, o verdadeiro, falso, verdadeiro nessa condição, claro, permanece nessa condição, em contraponto ao que está no texto, né, gente? Contraditória, pois enquanto algumas mulheres sobrepujam, lógico, a gente sabe que existe esse progresso, existem mulheres que realmente conseguem o seu lugar ao sol e conseguem uma autoafirmação muito maior do que se pensa, né? Agora, nesse contexto, muitas, contraditoriamente, paradoxalmente, permanecem nessa condição aí, extremamente dependente das coisas e passiva, né? De muita passividade. Letra D, uma situação reacionária, pois como a mulher não está preparada para assumir posições de poder, quem falou isso? Ela recorre ao uso do erotismo. Não tem nada a ver, né? Agora, claro, que alguns podem até fazer isso. Algumas mulheres não estão preparadas para assumir posições de poder, ou pelo menos posições de intelecto, então apelam para o uso do corpo, né? Ou seja, do erotismo e da coisificação, da reificação feminina. Situação contrastante, pois muitas conquistam dinheiro e fama na mídia, enquanto outras perdem sua reputação posando para calendários de borracharia. É aquela velha história, né? Não é pelo contraste, tá? O que ele está colocando aqui, antigamente, esse posar para esse tipo de calendário, assim, implicava em se denegrir a imagem da mulher, em perda de reputação. Hoje em dia não tem mais isso não, né? Já é até objeto de fama nessas coisas, tá? Letra C, portanto, a resposta certa. Vamos para a próxima. Questão 10. Olha só o que ele fala agora. Assinale a frase cuja expressão revela um modo de se referir à mulher como objeto de consumo. Fácil, né? Prover a cerveja devassa num dia no aeroporto. Bom, gente, provar a cerveja num dia no aeroporto, isso aqui não tem nada de referência à mulher, logicamente de forma pejorativa, né? A mulher é objeto de consumo. Nas relações macrosociais, justiça não se dá, recebe? Não. Por isso, se as mulheres recusam o papel de objeto, a decisão do CONAR pode ser uma conquista delas. Pessoal,
A expressão destacada, conquista, não revela, né, a questão da mulher como objeto de consumo. As mulheres recusam o papel de objeto. Elas não querem isso. Então, a palavra objeto, sim, tudo bem, sugeriria essa questão do objeto de consumo. Mas ele diz, as mulheres recusam o papel de objeto, a decisão do CONAR pode ser uma conquista delas. Veja, pode ser uma conquista, a palavra conquista, de uma forma ou de outra, não revela essa questão do objeto, tá? Nos anos 90, vamos lá, nos anos 90 a revista Playboy colhia as suas capas das novelas da Globo. Hoje seu maior estoque de mulheres. Percebeu? A palavra estoque é o estoque da... Olha, colheu suas capas. Primeiro, a mulher tratada metonimicamente, praticamente, né, como capa. Então, a capa da revista é o objeto, né? As mulheres que servem de capa passam a ser mercadorias e o estoque dessa mercadoria, o BBB, o Big Brother, aí esse programa do Big Brother. Gente, olha só. Existe um elemento na linguística, claro, né, pelo menos na questão do discurso, chamado de reificação. Reificação é o mesmo, em outras palavras, de coisificação. Reificar, portanto, seria conferir a algo vamos dizer, aquele status não, né? Aquela condição, eu diria, de objeto ou de animal. Se eu disser, por exemplo, quem esfregou as patas na cortina? As patas sujas na cortina. Se eu estiver me referindo a uma pessoa, eu estou coisificando, eu estou reificando a minha referência. Percebeu? Eu estou me referindo às pessoas como se fossem animais. Pela atitude mal educada, pela falta, vamos dizer assim, de educação, de polidez, né? Eu posso dizer assim, poxa, mas infelizmente, todos os dias, as pessoas vêm empilhadas, os operários, as pessoas vêm empilhadas nos ônibus, sem qualquer conforto, e o governo nada faz para mudar essa situação. Quando eu digo as pessoas vêm empilhadas nos ônibus, sem opção e tal, aquela coisa toda, quando eu me refiro desta maneira, eu já estou deixando claro também a minha referência, reificando a referência que eu faço ao ser humano. Entendeu? Coisificando-o, me referindo a ele como se fosse coisa e não pessoa. Fica atento aí, tá certo? Vamos lá, acompanha aí. Então, cuidado com a reificação, cuidado com essa chamada coisificação, tá certo? Há décadas a mulher pousava para calendários, borracharia saía mal na reputação. Bom, a reputação não está coisificando a mulher, né? Estoque sim, por isso o dedo dado. Já? Pode notar que as mulheres são tratadas como mercadorias aqui, né? Beleza? Questão 11. Observando as regras de regência da palavra convertidas, olha só, convertidas em regras de regência. Lembrando, regência, a exigência de verbos ou nomes em relação à preposição, né? Observando as regras de regência da palavra convertidas em, mulheres são convertidas em coisa, em objeto de consumo. A preposição em pode ser corretamente substituída sem alteração de sentido da frase pelo quê? Gente, mulheres são convertidas em coisa, em objeto de consumo. Mulheres são convertidas a coisa, a objeto de consumo, de coisa, por coisa, ante coisa, entre coisa. O que você acha? Exatamente, a resposta é essa letra A, né? Convertidas ou reduzidas a coisa. Percebeu? Agora, claro, reduzidas, convertidas em alguma coisa, convertidas, reduzidas a alguma coisa, a objeto de consumo, certo? Agora, claro, a questão 11 aí, essa questão de convertidas em, é claro que a gente sabe que o convertidas a, só se eu tivesse um sentido quase que metafórico aí, dizendo reduzidas a, né? Passadas a ser encaradas como, percebeu? Então esse a aqui, na relação, esse reduzidas em relação à redução aí, beleza? Questão 11, portanto, letra A. Vamos lá, leia o quinto parágrafo para responder as questões de número 12 a 16. Vamos retomar o quinto parágrafo aí, né? Ele coloca no texto aí, veja que ele fala, né? Sobre a leitura do quinto parágrafo, vamos lá. Olha aqui, ele coloca aqui o quinto parágrafo, tudo certinho. É difícil, mas necessário separar o que é justo para combater os preconceitos de largas raízes históricas. Lembra aquele parágrafo que ele fala sobre isso? Denegrir, judiar, humor, ele faz aquela discussão sobre o que realmente vem a ser preconceito ou não. Tem que ficar de olho nisso, hein? Problema, piada de loura, português, o asfalto, aquela coisa grave, sem maldade. Ó, veja, o ministro o disse sem maldade. Ele coloca em itálico aqui, né?
Mostra que em nossos costumes há brincadeiras preconceituosas que rotulam negativamente grupos discriminados. Percebeu? Sem o politicamente correto, isso passaria batido. As pessoas nem se tocariam nessa história. Então veja aí a discussão. Vamos lá. A expressão sem maldade está destacada, né? A expressão sem maldade destacada no trecho pode ser corretamente substituída sem alteração do sentido. E aí, gente? Um valor semântico, equivalência semântica, sem alteração. E aí? O ministro proferiu sem maldade, ele proferiu positivamente? Não. Generosamente? Não. Sem maldade nesse contexto aqui não é por generosidade, pelo menos naquele contexto, né? Naquele contexto lá em que ele utilizou. Carinhosamente, espirituosamente, inadvertidamente? Exato. Ou seja, sem maldade, ele não. Inadvertido, ou seja, sem se tocar da bobagem que estava falando, né? Não houve dolo, pelo menos no registro do autor aí em relação a isso, não houve dolo, não houve má fé. Mas essa questão inadvertida falou sem se tocar das consequências, vamos dizer assim, que essa atitude poderia gerar. Então veja que ele coloca aqui o contexto sem maldade aqui, né? É grave, ó, o transporte, o asfalto, ó, já afirmar que o asfalto é preto, né? É o preto de quem todo mundo gosta, tá aí? Como disse o ministro de Transporte, isso aqui é grave. E é grave justamente porque o ministro o disse sem maldade. Veja como a gravidade está aqui. Em nossos costumes há brincadeiras preconceituosas que rotulam negativamente grupos. Ele mostra isso. Então, a referência que o ministro fez foi inadvertida? Foi. De alguma forma não teve essa maldade, foi de forma inadvertida, assim, sem pensar nas consequências. Entendeu agora? Então, quando ele fala em inadvertida, sem pensar nas consequências ou na gravidade de qualquer consequência que adviria disso aí. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, seguindo então. Questão 13. Na frase, é difícil, mas necessário separar o que é justo para combater preconceitos de largas raízes históricas. Os termos mas e para introduzem respectivamente ideia de que? Bom, já falamos várias vezes para vocês aqui, aquela velha história, estudem conjunção, lembra? Nós falamos aqui o rol das conjunções que mais caem em provas, você precisa ficar atento, é sempre assim. Nas coordenativas, vamos lá, vamos ver se você está afiado aí. Nas conjunções coordenativas, quais são as campeãs de prova? Diga aí. Bora, você. Pode falar, vá, não enrola não. Enrola não, rapaz. Coordenativas. Adversativas, aditivas. Bora, desembucha, vai, tu vai você mesmo. Vai. Hã? Conclusivas, explicativas, empatadas, tá? E as subordinativas? Bora. Primeiro dela, campeã de todas, diga aí. Campeão, a tampa de crush, como diz aqui em Recife. Diga aí, vá. Vê essa coisa, tampa de crush, hein? Fui buscar longe. E aí? Bora. Concessivas, depois. Causais, depois. Temporais, depois. Ih, eu tô falando tudo aqui, você fica olhando pra minha cara. Vá, professor, diga aí, vá. Você sabe, rapaz, já falamos em aulas anteriores. Ainda não decorou a conjunção? O que você está esperando? Estude as conjunções, quase que não sai. Travou. Estudem as conjunções. Não deixe de estudar a conjunção, gente. Tudo que é prova, caindo. Coordenativas, subordinativas, concessivas, causais, temporais, proporcionais e condicionais. Essas duas aí impedem igualdade, né? Lembrando? O valor semântico das conjunções também é bastante importante. Causa, condição, consequência, finalidade e por aí vai. Se ligue nisso, hein? Esqueça não. Vamos seguindo aí, bora terminar essa questão aí. Para e mas. É difícil, mas necessário. É claro que o mas aí indica, né, a diversidade. Tá correto? Indica a diversidade. Então a letra A, né? Não, calma. Mas indica a diversidade. Não indica causa, a letra B está fora. Concessão também não. Contraste, pode ser. Adversidade, contraste, oposição são a mesma coisa. Condição, não. Adversidade e conformidade. Gente, ó. Mas necessário separar o que é justo para combater preconceitos a fim de que se combatam preconceitos. Percebeu? A fim de. Então, adversidade e conformidade? Não. Contraste e finalidade? Essa é a resposta. Percebeu? Porque este para é sinônimo de a fim de. Percebeu? Para, a fim de finalidade. Contraste é a própria oposição aí. Certo?
Muito cuidado aí, muito cuidado mesmo. Valor de conjunção, claro, para não pisar no tomate aí e não ficar descuidando da história. Beleza? Tranquilos? Questão 13, portanto, resposta certa, letra D de dados. Tudo em conjunção. Faça isso. Até lá. Até a próxima.